Olá, bem-vindo ao canal A Bíblia Não Diz. Eu tô aqui com o meu gatinho Nico e hoje a gente vai começar uma série nova de vídeos onde a gente vai responder perguntas que os seguidores enviam aqui pro canal. Muitas vezes são perguntas de pessoas que são recém-convertidas ou que têm curiosidade sobre a Bíblia em geral. Eu não sei quais são as perguntas, o meu irmão que tá aqui comigo, ele vai ler as perguntas para mim. Oi! E a gente vai responder aqui na lata, tá? Eu sou o irmão. E inclusive, se você não precisa ser cristão, tá? Você não precisa ser convertido para poder mandar aqui as perguntas pra gente. Se você for um simpatizante do cristianismo, se você quiser saber mais sobre a Bíblia, tá? Você manda aqui pra gente no e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, né? abiblianondiz@gmail.com, ou você pode colocar nos comentários também aqui embaixo, que eu acho que é mais fácil. E no próximo vídeo a gente vai tentar responder as perguntas que vocês estão mandando pra gente, tá? Mais uma coisa, um dos objetivos da gente ter criado esse canal é porque quando eu e meu irmão, a gente era recém-convertido, a gente tinha muitas dúvidas sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, e a gente não tinha pra quem perguntar. Muitas vezes a gente não achava nada na internet, as pessoas não sabiam responder pra gente, a gente ficava a ver navios. E a gente quer tentar ajudar a igreja brasileira, todas as pessoas que têm interesse na Bíblia, sejam já cristãos ou não, a gente tem esse desejo de querer ajudar as pessoas que querem conhecer mais da Bíblia, tá? Então, vamos lá, Diego. Primeira pergunta. Ok. A pergunta é bem curta. Não sei orar. Só isso. Simples assim. Não sei orar. Orar nada mais é do que falar com Deus. Eu acho que muitas vezes a gente tenta colocar muitas regrinhas na oração que acaba dificultando. Tem gente que acha que para orar ele tem que ficar: ó Senhor, Tu és exaltado sobre toda a terra, vós sois como o sol que brilha, e fica tentando florear muito a oração, sendo que a oração mais curta da Bíblia que a gente vê é Pedro, quando ele está afundando, que falou: Senhor, salva-me. Cristo ouviu, foi lá, tirou ele da água e pronto, acabou. A gente não precisa ter uma oração que tem que ter 40 minutos de oração. Quem foi que criou essas regras de oração? Ninguém. A gente não vê isso na Bíblia. Até porque a oração que Jesus ensinou, ela não era de 40 minutos. Né? Não, devia ter o quê? 2 minutos? Pai Nosso? Menos, 1 minuto? Então, não é o tempo de oração que faz ela ser mais ou menos ouvida, mas eu acredito que o ponto principal da oração são 2: fé, claro, e sinceridade. Já teve vezes que eu fui deitar e eu não tinha orado o dia todo, e eu não queria orar. Mas eu sabia que eu precisava orar. A oração é um alimento que está aproximando a gente de Deus. Aí o que eu fiz? A oração que eu fiz, qual que foi? Senhor, eu não quero orar. Essa foi a oração que eu fiz. E aí eu falei, naquele mesmo momento que eu falei eu não quero orar, eu comecei a expor para Deus o porquê que eu não queria orar. Eu falei: Senhor, eu não quero orar porque hoje eu estou muito decepcionado, hoje aconteceu um monte de coisa que me incomodou, e eu estou triste por causa disso, e desculpe se me afeta pouco. Eu comecei a falar, e quando eu fui percebendo, eu estava conversando com Deus já, sendo totalmente sincero que eu não queria orar, e eu fui ouvido por Ele. As coisas que eu tinha colocado ali diante dele, naquele dia que eu orei, eu percebi ele respondendo nos próximos dias, eu percebi que minha fé aumentou, e inclusive eu comecei a orar mais vezes depois daquele dia. Foi quando eu saquei que uma das coisas que mais agrada a Deus na sua oração é a sinceridade, tá? E vá direto ao Senhor, peça em nome de Cristo, porque quando Cristo é o nosso mediador que nós temos diante de Deus, é o que a Bíblia fala. Vou pedir para você colocar o texto aqui embaixo, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Você não precisa ir através de qualquer outra pessoa que não seja Jesus. Quando a Bíblia fala para a gente orar a Deus em nome de Jesus, ela está falando em dois aspectos. Primeiro, que Jesus está mediando a sua oração. E segundo, que você está orando pela fé que você tem nele. Então, quando você faz uma oração pela fé que você tem em Cristo, sabendo que Cristo é o Filho de Deus, ele tá levando essa oração para Deus, mesmo que você não fale: ó Deus, em nome de Jesus eu peço isso, entendeu?
Se você tem fé no Filho de Deus e você é salvo nele, quando você está orando ao Senhor, ele já está levando sua oração para Deus. Então a gente pode fazer orações direto a Deus e orações direto a Cristo também, tá? Que Cristo também é Deus. Ele vai levar a nossa oração a Deus e ele também pode realizar a nossa oração. Bem, eu acho que a gente pode falar muito de oração, cara, mas acho que isso aqui já tira pelo menos as dúvidas mais básicas. Leia muito a Bíblia. É um assunto muito amplo, né? Quanto mais da Bíblia você lê, mais fé você vai ter para orar e para ter exemplos de oração também, tá? Então leia muito a Bíblia e ore com sinceridade. Dá pra ter um vídeo só sobre isso ainda, né? Dá. Muita coisa. Dá sim. E você? O que você acha sobre a oração? Faltou alguma coisa eu falar aqui? Você tem ainda alguma dúvida? Eu tô errado em alguma coisa? Coloca aqui nos comentários, tá? A gente quer ver a participação de vocês. Então, essa foi a dúvida de hoje. Se você tiver perguntas, seja cristão ou não, mande pra gente que a gente vai tentar responder todas. Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima Perguntas e Respostas. Então, orar... Oxe, o que foi? Acordou pra orar. Falou de orar, ele acordou. Ai, ai. Orar é como andar de bicicleta. Orar é como qualquer outro tipo de habilidade que você consegue adquirir na sua vida. Você não precisa já nascer sabendo orar ou se converter já sabendo orar. É algo que você aprende a fazer, tá? É igual oratória, quando você está conversando com alguém ou discursando, ou então qualquer outro tipo de talento que dá para você desenvolver. Eu faço o seguinte, quando eu não estou sabendo como orar, eu tento ler um capítulo da Bíblia, onde eu vejo exemplos de fé da Bíblia, de pessoas que se aproximam de Deus pedindo alguma coisa ou declarando qualidades que Deus tem, que você percebe, que você verifica e que você tenta colocar ali na oração para exaltar a Deus. E aqueles exemplos de fé me ajudam, inclusive, a orar a Deus. E vendo até mesmo as respostas que eles conseguem com aquelas orações, também, de alguma forma, alimenta a sua fé para que você aprenda a orar.